Um dia me perguntaram qual era o discípulo que eu mais gostava. E meio que sem pensar eu respondi Pedro. Mas eu não sei se os outros discípulos teriam alguma chance, porque Pedro é um grande protagonista do Evangelho. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Oi, eu sou a Sayuri aqui do Engrenagens e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus recrutou, né? Ele recebia Jesus na casa dele. Ele foi aquele discípulo que tentou andar sobre o mar junto com Jesus. Pedro estava com Jesus na transfiguração, no Getsemane. Foi ele que cortou a orelha de Malco, né? Daquele soldado que vai para prender Jesus. Mas uma coisa que me chama atenção na história de Pedro é que quando Jesus já está quase sendo preso, né, para a crucificação, quando tem a Santa Ceia, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, quando você se converter, você vai ajudar seus irmãos. E aí eu fico pensando, se a coisa estava feia para Pedro, né, que tinha passado por tudo aquilo com Jesus, Pedro que tinha reconhecido Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, imagina pra mim, se ele não era convertido, será que eu sou? Tem um sermão de Jesus que fala sobre a árvore e seus frutos. Esse sermão, ele aparece, né, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E pra mim, ele se complementa, né? Quando ele aparece em Mateus, ele se complementa em Lucas. E ele me assusta um pouco, porque ele diz assim, né? Que a árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins. E pelos frutos nós seremos conhecidos, né? Até aí, tudo bem. Mas aí depois, Jesus fala uma coisa que eu vou ler para vocês, que está em Mateus 7:21. Diz assim: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E eu fico pensando, nossa, eu não quero ser um daqueles que Jesus diz afaste-se de mim, né? Mas eu também fico um pouco na dúvida, né? Será que expulsar demônios, profetizar e fazer milagres não são bons frutos? Na verdade, Paulo esclarece um pouco isso para nós. Ele fala que fazer milagres e profetizar são dons de Deus, são presentes de Deus, não são frutos. E aí, se a gente ler a parte de Lucas que fala sobre a árvore e seus frutos, Jesus dá uma esclarecida nesse assunto, né? Fica em Lucas 6:45 e diz assim: O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mau tesouro que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Os frutos têm relação com aquilo que está no nosso interior, aquilo que só a gente e Deus sabem a nosso respeito. Eu gosto muito de pensar, né, que Deus vê em nós aquele potencial que ninguém mais vê, aquele tesouro escondido no nosso coração. Mas o contrário também é verdadeiro. Ele vê aquilo que falta no nosso coração, aquela obra que ainda não foi concluída dentro da gente, apesar de todos os outros frutos que a gente está dando, apesar dos milagres que estão sendo realizados, apesar da gente ser um líder, da gente ter passado por tantas coisas junto com Jesus. Ele consegue enxergar aquilo que falta dentro de nós, porque os valores do reino de Deus, eles não são negociáveis. A gente não pode dizer assim, eu sou uma boa pessoa, então por isso não tem problema contar uma mentirinha. Ou então, eu sou uma pessoa de paz, eu não faço mal pra ninguém. Então não tem problema se eu cobiçar uma coisa ou outra, se eu invejar uma coisa ou outra.
Na verdade tem problema sim, porque os valores não são negociáveis. Não é que você faz uma coisa que você pode deixar de fazer outra, né? Por isso que Jesus fala para Pedro, apesar de toda a caminhada de Pedro, né? Jesus fala para Pedro, Pedro, você ainda não se converteu, ainda falta uma parte de você. E qual parte será que é essa? E Paulo também dá uma dica. Em Gálatas 5, ele fala sobre os frutos do Espírito, né? E aí os frutos do Espírito são os seguintes, vou ler para vocês. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí a gente voltando a analisar Pedro, né? A gente vê que Pedro, ele era muito companheiro de Jesus, mas ele não era fiel, né? Ele era impetuoso, mas não tinha domínio próprio, né? E esses são valores que não são negociáveis, né? É que nem a gente vai num comércio e aí alguém fala pra gente, posso te dar o troco de balinha? E aí, por causa disso, a gente chega lá com um monte de balinha e fala assim, ó, então agora eu quero comprar algumas coisas com as balinhas que eu tenho. Não é assim que funciona. A gente tem que parar de ter a síndrome de nhonho. Vocês lembram de um personagem chamado Nhonho que aparece no Chaves? Nhonho tá sempre falando, olha ele, olha ele. Ou então Marta também faz isso, né? Quando Jesus chega na casa de Marta, Marta tá lá fazendo as coisas e Maria tá sentadinha nos pés de Jesus. E aí Marta fala, olha ela, Jesus, ela tá aqui, não tá me ajudando, né? E aí Jesus fala, Marta, você que está preocupada e inquieta. Jesus faz Marta olhar para dentro dela mesma, né? Paulo, em 1 Coríntios, diz assim, examine o homem a si mesmo. Há coisas que ninguém pode ver ao nosso respeito, que estão guardadas no tesouro que há dentro do nosso coração. E mesmo para essas coisas que estão dentro do nosso coração, a gente precisa se atentar. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer tal coisa na força do ódio. Na força do ódio, não. Porque Deus conhece nosso coração. A gente tem que fazer por amor. É dura, né? Mas essa é a mensagem de hoje. Que você olhe para os tesouros que há dentro do seu coração, né? Que você examine o seu coração. Porque mesmo que haja muitas coisas que estejam debaixo da luz, que estejam sendo vistas pelas outras pessoas como um fruto, Deus conhece aquilo que tem no seu coração, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Então, dá um like, compartilha e se inscreve no canal. Que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, eu te vejo na próxima terça-feira às 18 horas. Mas na quinta e no domingo também sai um vídeo inspirado por Deus, né? O Brook faz esses vídeos da quinta e do domingo. Então eu espero que eu te veja, que Deus te abençoe e que eu ainda te veja nesse canal nos próximos vídeos.